Bom, gente, agora colocar o formulário aqui, né? Parte bem chatinha também. Vamos ver lá como é que é o formulário. Tá aqui. Bom, image size. Opa. Vamos olhar aqui, ó. 267 por 264, o tamanho do formulário. Então vamos aqui no style.css. Ó, esse nome form aqui não é um bom nome para ID, não. Vou colocar aqui, ó, formulário, tá? Form é muito usado, tem o form já nativo para fazer um formulário aqui no HTML. Então, vou colocar aqui um form. Form, ID, formulário, contato, tá? ID contato. Fechei aqui. Para ser muito mais rápido, vamos aqui no design. Eu nem sei onde foi o... Vamos no form aqui, vou colocar... Tá indo aqui, ó. Mas não tem nada não. Aqui eu coloco nome. Ó, para fazer isso aqui que eu fiz, gente, ó, é o seguinte, isso aqui é muito legal. Eu então recortei o nome aqui, né? Aí tem gente que, para colocar o nome aqui antes, ele seleciona, vai no código, né? E antes aqui ele vai e coloca o nome. Mas tem uma coisa simples para se fazer. Você seleciona aqui, ó, o campo e aperta a tecla, né, as teclas direcionais de setinha para a esquerda, por exemplo. Aí você cola o texto. Fica no lugar que você quer. E-mail. Depois vamos colocar outro campo aqui. Não vou configurar isso agora, não é necessário. Eu vou colocar aqui o de text area, que é a mensagem. E depois o nosso botão. Aqui. Beleza. Vamos tentar agora colocar o formulário do lado do IMG ali, né? O width dele é 265, se não me engano. 265 pixels. E a altura é 264. Deixa eu ver. 267 por 264. 264. Vamos ver onde saiu. Tá aqui. Aí eu vou dar um float left. Ou right, quer dizer, desculpa. Right. Foi pra lá. Tá muito grande ainda. Porque não tá cabendo mesmo. Se eu diminuir aqui para 100, por exemplo, ele não vai caber ainda. Por causa desse campo de texto aqui, ó. Text area. Selecionar ele aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20. Não sei se assim ainda vai caber lá. Agora nós vamos ir no IMG e dar um float left, né? Aí então, nós vamos aqui no IMG, vamos colocar um width dele de mais ou menos 600 pixels. Ele volta a aparecer lá. Vamos dar um background também para o formulário, para a gente ver aonde está aparecendo totalmente. Tá aqui. Vamos ver o tamanho dessa imagem agora no Photoshop. É 676. Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, nessa layer destaque, então, nós vamos eliminar esse background aqui, ó.
Pronto, aí fica do jeito que a gente quer. Vamos só formatar agora esse formulário. Então agora vamos ver a cor de fundo lá no Photoshop. Essa aqui. Essa mesmo. 277D82. Vamos aqui no formulário. Vamos colocar essa cor então, tá? Valor hexadecimal. Tá aí. Agora, deixa eu ver o tamanho da fonte lá no Photoshop. Utilizada aqui. 20. Então eu vou aqui, ó. Formulário. Font size. Isso é 20 pt. Então usei a mesma medida lá do Photoshop. Aqui então eu vou pular uma linha. Aqui também. Beleza. Aí lá no Photoshop, deixa eu ver uma coisa aqui. O próprio formulário aqui, ó. Essa parte que o formulário está aqui, o form, quer dizer. Ele tem aqui uma largura, deixa eu ver, de 180. Então eu vou aqui no Dreamweaver. E vou colocar aqui, ó, form, tá? Sem o jogo da velha, e aí colocando. Coloca aqui, ó, width 180 pixels. Ficou pequenininho. Então, margin 0 alto, para que ele fique no meio aí, ó. Ficou no meio, beleza. Então, vou colocar aqui o margin top também. Deixa eu ver o tamanho lá que eu utilizei. Do topo, então, tem 19. Então, margin top 19 pixels. Tá aí, tá quase ficando igual, né? Só que no Photoshop tem uma distância aqui ainda. Salvei. Vamos ver. Beleza. Tem mais duas coisas aqui que tem que fazer. Que é colocar a caixa desse tamanho aqui e arredondado. É possível fazer isso no CSS, né? Então, image... Opa, info aqui de novo. 33 pixels essas caixas têm, tá? 33 pixels. Então vou aqui no Dreamweaver, Source Code. Então olha só, vou selecionar a caixinha aqui e ele me dá o ID dela aqui, ó. Text Field. Eu vou no style.css. Vou colocar aqui, ó, Text Field. Vou colocar uma altura para ela. Height. Qual que é ela mesmo? 33 pixels. Ela aumenta então. Essa aqui, qual que é o ID dela? Text Field 2. Então vou só copiar isso aqui. Colocar Text Field 2 aqui. Beleza. Aqui, ó, Text Area aqui, ele tem 68. Seleciono aqui no Dreamweaver. Vou no Source Code. E o ID é Text Area. Então, vem aqui, ó, Text Area. E coloco aqui Height 62 pixels. Meia oito pixels. Certo? Text Area. Eu não entendi mesmo. 108 pixels. Escrevi alguma coisa errada. Agora vamos ver o tamanho, então. O tamanho que ele tem aqui.
largura 179, tá? Então, width é 179 pixels. Então, a mesma coisa para esse e para esse. Vamos ver lá no Firefox. Beleza. Só que eu vou ter que vir aqui no Form e dar uma margem top menor, porque ele está saindo. É bem menor, né? 7 eu acho só. Bem menos. Aí tá bom, né? Bom, gente, agora o que eu vou fazer? Vamos usar a propriedade do CSS que deixa esses cantos aqui do text field arredondados. Aí então, eu vou aqui no text field e vou colocar aqui uma border 1 pixel solid white. Vou fazer a mesma coisa aqui para os três aqui, ó. Então vou usar aqui o Moz border radius de 3 pixels também. Então você pode ver que ele arredondou um pouquinho aqui já, ó. Então vou usar a mesma coisa aqui para os de baixo. Tem que colocar um traço aqui e um traço aqui que eu esqueci de copiar. Então ficou um pouco arredondado. O que faltou agora no form aqui é colocar a cor color white. Prontinho. Agora é mudar o botão aqui, né? Vamos lá no Photoshop de novo. Vou colocar esse enviar aqui, ó, um pouquinho no meio. E vou copiar esse botão do jeito que está aqui. Vou em Ctrl Shift C. New, né? Ok. Ctrl V. Vou em File, Save for Web Devices. Salvar como envia. Nós vamos aqui agora. Selecionei aqui o botão e vou em Source Code. Tá aqui, ó. Ele tem uma ID que é button. Ela que serve para mim estilizar ele então. Vou aqui, escrevo button aqui. Vou mudar o background dele, igual aos outros. Background. Vou colocar aqui URL, / images / envia.jpg. Tá lá. Mas ficou o texto aqui, não ficou? Aí nós vamos aqui, ó, colocamos o text, uma manha para fazer com que um texto, saia da visão aqui. Text indent menos 9999. Então se eu for aqui no Firefox, text indent, pixels, tá? Então ele saiu aqui. Aí ficou só isso aqui, ó, só esse pedacinho aqui. Aí nós vamos lá no Photoshop para ver o tamanho disso aqui. Image size 80 por 26. Vamos aqui. Width, que é 80, né? 80 pixels, o tamanho. Quer dizer, a largura e embaixo o tamanho. 26 pixels. Vamos voltar aqui. Tá lá. Agora, vamos colocar border none. Tá aí. Aí nesse caso aqui, a gente precisa colocar um margem, todas as direções de mais ou menos 2 pixels, tá? Para ele se afastar.
E nesse text area também tem que subir ele um pouco. Então, vou no text area aqui, ó. Coloco margin top menos 6 pixels. Subiu. Vamos colocar menos 9 logo. Legal. O que acontece? Esse botão aqui tá funcionando já e tal. Mas o que acontece? Ele ficou com esse fundo branco aqui, ó. Então não ficou muito bem. O que eu tenho que fazer? Eu vou voltar aqui. Vou tirar o fundo dele do background aqui, tá? Vou em Save, Save for Web Devices. Vou salvar como PNG 24. Então vou colocar aqui, ó. Envia, né? .png, certo? Então aqui, ó, vou substituir agora para PNG. PNG. Fica melhor agora. Então aqui ele já carrega só o botão mesmo. Lá no Photoshop, aqui atrás, ele tem uma borda aqui, não tem? Nós vamos aqui no Stroke então para ver a cor dessa borda. 2199 a 0. Então nós vamos aqui, colocamos border, 1 pixel solid e essa cor aí. Vai ficar mais bonito. Então o botão funciona, tá? Se tiver um formulário aí mesmo, ele vai funcionar direitinho. E uma coisa legal também é nesse texto aqui, o text field, aumentar o tamanho da escrita do texto também. Aqui no text field, então, eu vou colocar aqui, ó, 19 pt. Tem que ser font size. Font size 19 pt. Então, a fonte aqui de dentro do formulário, ó, quando a gente escreve, vai ser maior, então. Vou colocar em todos aqui, ó. Não, menos no text area, só nos dois primeiros. Então, olha só. Flávio. Beleza, né? Tá ficando bom. Agora a parte de baixo aqui, aqueles dois de baixo. Vamos criar mais uma div depois de formulário. Isso. Então, depois dessa div aqui, ó, essa div aqui é destaque, né? Fim da div header. Isso aqui é header, vira div header. Então, não é header mais. Beleza, só pra gente ficar sabendo. Então, aqui embaixo, vamos colocar a div id info. Então, aqui dentro, nós vamos colocar aqueles blocos de informações que nós temos aqui no Photoshop. Aqui, esse daqui. Eu vou copiar então só essa cor de dentro aqui, porque essa borda nós podemos fazer ela no CSS, né? Então vou selecionar aqui, ó, vou copiar só esse pedacinho aqui, ó, de dentro, tá? O menor possível. Aí, ótimo. Ctrl Shift C, File New, OK. Vou colar aqui e salvar. Opa, Save for Web Devices. Vou salvar como JPEG mesmo, que é menor ainda. 337 bytes, muito pequeno. Aqui, ó, BG Info, tá? Bom, gente, eu vou aqui agora, vou colocar aqui, ó, Info vai aqui. Pra gente ver onde está essa info. Tá aqui, ó. Ótimo lugar, né? Perfeito. Vamos ver o tamanho dela lá então. Ela tem cerca de, na totalidade, 274 por 207. Então olha aqui, na info, né? Info, width, 274 pixels por height, 207 pixels. Vou colocar aqui um background de novo para a gente localizar ela mais fácil. Orange.
Vamos ver lá. Tá aqui. Tá, beleza. Ela também tem um espaço aqui do topo, né? Que provavelmente é aquele 120 também, né? De alinhamento total. 120. Então venho aqui e coloco margin left 120 pixels. E do topo aqui, ó, do header, ela tem uma distância de 96. Então, margin top 96 pixels. E do fundo? Também quero saber do fundo. Do fundo, então, ele vai ter 62. Então, margin do fundo, que é bottom 62, esqueci. É que eu fico falando e vou esquecendo. É isso mesmo, 62 pixels. Beleza, então esse background que está orange aqui, eu vou colocar URL. Pedir a ajuda do Dreamweaver agora. Vou colocar aqui, ó, images bginfo. Então ficou beleza agora, hein? Ótimo. E lá no Dreamweaver, lá no Photoshop, quer dizer, nós temos uma borda aqui, que eu não lembro a cor. Vamos ver a cor. D3, D3, D3. Ótimo. Vamos colocar uma borda aqui então, ó. Border. Que tenha 1 pixel. O estilo dela é sólido. E a cor é D3, D3, D3. Tá bom? Então vamos salvar. Olha aqui, ficou aqui, ó. Ótimo, né? Tá ficando muito bom. Legal. Tá saindo o site então, né? Ótimo. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma info. São 3, né? Então vamos economizar tempo. Vou criar aqui uma do lado da outra. Info 2 e info 3 aqui. E vou copiar o estilo também. Então vai ser aqui, ó. Não dá para fazer isso não. Vamos copiar aqui. Se eu colocar aqui, ó, info 2, info 3, tá fora da ordem, mas aparece todas aqui, ó. O que eu vou fazer? A primeira aqui, então, vou dar um float para a esquerda, left. Vai forçar as outras a ir ficar do lado dela. Vamos ver o que aconteceu aqui, então. Vou tirar aqui de novo para ver. Então, float left. Então essa info 3, que eu vou chamar de info 3, eu vou dar um float nela para a direita, right, tá? Que é essa última de cá, tá? Foi para lá. Ficou a do meio enchendo o saco, que é a info 2. Ela dá um float para a esquerda também, float left. Então ficou desse jeito. O que eu faço agora, nessa daqui, eu dou um float para a esquerda também, left. Olha só, ficou certinho. O que acontece? Eu tenho que alinhar aqui também agora, ó. Né? Tem que ficar alinhadinho aqui, ó. Então eu vou aqui na terceira e vou no margin left aqui, ó, diminuir isso aqui para cerca de 70, tá? Então a margem que ela tem do objeto que está à esquerda dela vai para 70. Oba, beleza. Então vamos para 50 então agora, para ver se melhora mais um pouco. Não foi tão bom. 30 então. Mais um pouquinho. 20. Ok. Esse aqui tem que avançar um pouco para a esquerda também. Esse ali é um info 2. Deixa eu trocar de lugar aqui para ficar menos confuso, tá? Tem que ser na ordem mesmo para não confundir. Então, no info 2, eu vou avançar aqui. Deixa eu ver aqui no Photoshop direto. Vou ver a distância que eu tomei aqui no Photoshop.
A distância aqui foi mais ou menos 66 pixels. Então vamos colocar isso aqui para ver se vai. Ele levou com ele, ó, tá vendo? Porque ele sempre tem aquela distância, mas não tem problema. O que eu faço agora? Eu vou no 3, né? Vou no Info 3 e coloco essa distância também. Vamos ver se vai dar certo. Perfeito. Deu certo então. Vou tentar formatar então o texto que está aqui dentro, do jeito que está aqui. Vamos tentar. Então, vou colocar aqui sobre o VA Design lá. Vou colocar aqui, ó, sobre o VA Design. Então, isso aqui vou copiar também. Bem aqui, lá no Source Code, vou colocar aqui um parágrafo, ó, P, tá? Fechei o P, dentro desses P's aqui, então eu coloquei aqui texto. Beleza. Vou copiar isso aqui mesmo, desse jeitinho para os outros dois, tá? Ó. Então os três ficaram da mesma maneira. Vamos ver aqui o tamanho dos textos agora. O tamanho desse texto aqui, ó, é 20 pt. 20 pt. Como é que eu faço aqui agora, então? Eu vou criar, então, uma class, tá? Então eu vou aqui, ó, ponto, né? Todo ponto, toda class começa com ponto. Vou colocar aqui, ó, texto info, tá? Então vai ser aqui, ó, font size vai ser 20 pt. Texto 20 pt, beleza. Tá só isso aí mesmo. Então aqui, ó, sobre o VA Design eu vou colocar aqui, ó, div id, div class, quer dizer, texto info. Ó, já apareceu. Texto info e que termina aqui, ó. Olha lá, ele já fica aqui, ó, sobre VA Design com aquele tamanho. O que eu faço agora? Eu copio esse class aqui para todos sobre o VA Design que eu tenho na página. Ó, fecho a div, todos vão ter essa formatação aí agora. É uma class, né? Então pode ser aplicada a qualquer elemento que você queira. Quantos elementos você queira. Então faltou só o primeiro aqui, ó. Legal, né? Bom. Lá no Photoshop também, nós temos aqui, ó, um espaço aqui, né, do conteúdo, chamado padding, que é de 21 pixels, mas eu vou dar só 20. Eu vou aqui no info, vou colocar aqui, ó, padding 20 pixels, tá? Tá aí. Ele saiu um pouco do tamanho, mas tem uma manha muito fácil para resolver isso. Vamos colocar primeiro o padding aqui. Então, coloquei para os três, né? Os três ficaram com tamanho desproporcional. O que eu faço? Para resolver esse tipo de questão, você vai diminuir o tamanho que você colocou na width aqui deles, ó. Cadê? 274. Então, você vai diminuindo até ficar do tamanho que você quer de novo. Por exemplo, se ele aumentou o total, quando você adicionou 20 pixels aqui, provavelmente teve que aumentar o tamanho dele em 20 pixels. Então, você diminuir 20 pixels. Vou colocar então 54. E aqui 187. Vou fazer a mesma coisa para os três, ó. Opa. Aí acho que o tamanho, ó, tem que diminuir um pouco também. A altura deles tem que diminuir um pouco mais. Vamos lá. Então, 67. Tá bom, né?
67. Aqui. Opa. E também um pouquinho mais a largura, né? Então vai mais. Por exemplo, 2,4 talvez. Vamos ver. É os problemas do CSS. Não. Exagerei. Vou colocar aqui um 34 então. Bom, mais ou menos isso, né? Bom, gente, então você viu que lá ficou aqui um texto azul aqui dentro, né? Um deles é azul. Então, se não colocasse isso aqui, alguém ia reclamar, né? Tem que colocar o texto azul aí pra gente. Então, vou dar um zoom aqui para ver que cor é esse texto. Esse aqui, copiei a cor dele. Bom, para arrumar isso aqui, então, o que você faz? Você vai escolher a palavra aqui, ó. E vai colocar um span aqui, ó. Span, style. Vai colocar color, que é igual aquela cor que eu copiei. Fechei aqui. Depois da palavra, você fecha o span. Aqui, ó. Esqueci de fechar aqui. Ficou com a cor que a gente queria. Ficou? Legal. Vou fazer a mesma coisa, então, lá para os outros. Vou copiar do span até o final do span, certo? Vou aqui para o Info 2, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil. Vou copiar aqui, ó, do VA Design. Tá? Em cima dele eu colo. Ficou. Vou no VA Design no terceiro, seleciono ele e colo. Então esse Span Style aqui, deixa eu destacar ele para te explicar. O Span Style, ele te permite aplicar um estilo CSS, olha aqui, Span Style Color, a só uma frase do texto ou da página. Então, coloca Span, Style. Dentro de Style, então, você vai colocar todas as configurações CSS que você quer. Então, chegou no final da palavra que você queria estilizar, você fecha o Span. Beleza, ficou do jeito que eu queria. Agora, mais uma coisa aqui. É a cor desse texto aqui, ó. Vou copiar aqui. Como é que a gente faz agora? Mais simples ainda. Você pode ver que esse texto aqui é um P, não é um P? É um P. Então, você vai colocar só P aqui, ó. Tá? Vai estilizar só o P e vai colocar aqui color. Quando colocamos só color, é a cor do texto. Então, ficou lá. E outra coisa, a gente pode inclusive colocar aqui alinhamento do texto. Text align justify, justificado. E aqui, ó, no Photoshop, nós temos um tamanho aqui, ó, para o texto, né, uma largura que ele se encontra, que é de 173. E além disso, temos o tamanho do texto também, que é 14 pontos. Font size 14 pt. Width 174, se não me engano. Acho que ficou muito grande isso aqui, né? 11, eu acho. Ou 12. Beleza, então. É isso aí. O que a gente vai fazer agora? O que está faltando é o footer, né? O rodapé. Então eu vou pegar aqui, ó, ferramenta de marcação. Vou copiar aqui. Ctrl Shift C. File New. E vou colar. File, Save for Web Devices. Vou salvar como rodapé, então, tá? Bom, no rodapé, então, nós vamos criar mais um
uma div, tá? Depois essa aqui que é a div informação, que é essa div aqui, né? Então vou colocar aqui, ó, div id rodapé. Vou aqui no style.css, deixa eu tirar esse espaço aqui, ó. Vou agora colocar rodapé. Ó, a largura dele dessa vez não vai ter uma largura específica, vai ser 100% da visualização do browser, 100% da janela do usuário. Então o browser vai ser 100%, vai ocupar 100% da largura do navegador dele, tá? Vai ser diferente dessa vez. Vamos ver a altura aqui. — 59 de altura. Vou colocar um background. URL. Vou colocar aqui, ó, footer, rodapé, quer dizer. Vamos ver onde ele apareceu. Apareceu aqui. Então nós vamos lá e vamos colocar um clear também. Bolts. Tá? Fui lá pro fundo. Beleza, né? Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Apareceu um erro aqui. Então, esse P aqui, quando eu configurei o P aqui, a cor da letra, ele mudou aqui também. Então, vou ter que mudar uma coisa aqui. Vou aqui nesse P aqui, vou dar um ID de texto, tá? Vou copiar isso aqui para todos os textos que a gente tem aqui. Então, vou acessar aqui, ó. Depois do P eu vou colocar texto. Prontinho. Então, vou colocar. Tirei o P aqui, tá? Não funcionou daquele jeito, errei. Então, só tirei ele lá. Bom, gente, nosso site está pronto então. Quando eu falei para vocês que ele ia ocupar 100% da tela, olha só, se eu diminuir aqui a visualização, olha o que acontece. Ele sempre vai ocupar 100% da tela. Então é isso, gente. Acho que a gente terminou aqui já. Faltam alguns detalhes ainda, mas o básico é isso aí. Agora você pode escrever também aqui no fundo, aqui no footer, quer dizer, algumas coisas para descrever o site, aumentar o tamanho do footer, não importa. Aí é com você. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula então. Valeu!